Olá, olá, vamos juntos, 10 de junho de 2020. Estamos no ar aqui na TV Difusora com Bom Dia Maranhão. Fique ligado nas principais notícias desta quarta-feira. Maranhão passa dos 52 mil casos confirmados da Covid-19. Número de recuperados ultrapassa 25 mil. Conselhos tutelares registram aumento da violência contra crianças da região tocantina no período de pandemia. Navio Estelar Banner deve ser afundado até sexta-feira na costa maranhense. E tire as dúvidas sobre o que funciona no Corpus Christi. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Tá começando agora, são 7 horas da manhã, minha gente. Vamos lá, vamos levantar, tá na hora de mais um dia. Vamos se encher de esperança que a quarta-feira já começou. Que bom que você está aqui com a gente. Daqui a pouco, às 8 horas, vem aí o primeiro impacto, mas a gente até lá leva muita informação local para você aqui no nosso Bom Dia Maranhão, primeiro telejornal da TV Maranhense. Estamos juntos aqui com toda a nossa equipe, todo mundo preparado para levar muita informação para você, tá certo? Olha, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde voltou atrás quanto à divulgação dos números relacionados ao novo coronavírus. Sendo assim, hoje nós voltamos a informar os números da doença no país, tendo como base os dados do governo federal. Quem tem os números atualizados é Eduardo Ericeiro. Hoje, inclusive, começamos com os dados nacionais sobre a doença para depois falar dos nossos dados aqui do estado do Maranhão, tá bom? Eduardo, saúde nesse dia, muita paz. Obrigado, Adalberto, para todos nós. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde começa a divulgar os dados, a gente atualiza aqui, começa, como você disse, pelos dados nacionais. Segundo o balanço divulgado aqui diariamente pelo Ministério da Saúde, pelo menos é para ser assim, houve essa recuperação aí dos dados por conta até de uma decisão judicial. Os últimos números aqui, do último boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde, das últimas 24 horas, aponta 1.272 novos casos de mortes, 1.272 novas mortes, infelizmente mais de 1.200 pessoas, quase 1.300 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas por conta da Covid-19. E número de casos confirmados, mais de 32.091 novos casos confirmados do novo coronavírus em todo o país, isso só nas últimas 24 horas. Subindo agora os números para 38.406 óbitos, isso segundo o Ministério da Saúde. A gente lembra que um grupo formado aí por veículos de comunicação e também o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados Brasileiros, continua também emitindo boletins epidemiológicos, mas a gente segue aqui o do Ministério da Saúde, subindo agora para 38.406 óbitos, isso desde o início da pandemia em todo o país, quase 38.500 mortes. Muitas pessoas que perderam a vida para a Covid-19 e já somam aí 739.503 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o país. Adalberto, agora já vindo aqui para os dados locais, daqui a pouco a gente atualiza as informações aqui do estado do Maranhão e aí pelas informações que são repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde, mas uma das mais antigas igrejas aqui da capital São Luís, a Catedral da Sé, a Igreja da Sé, que fica na região central da cidade, ela foi alvo aí de uma ação do 24º BIS, ela passou por um processo de desinfecção. Essa ação foi realizada por militares do Exército. A gente percebe que os militares vêm fazendo a desinfecção de vários pontos, paradas de ônibus, terminais de integração, a própria rodoviária de São Luís, aeroportos, unidades de saúde e agora chegou também nos templos religiosos. Em breve, segundo a última coletiva do governador Flávio Dino, isso já vem sendo conversado, os templos religiosos eles vão poder realizar as celebrações, claro, dentro de algumas recomendações, mantendo o distanciamento social, garantindo a higienização dos fiéis, as pessoas que forem frequentar. Então, já pensando nisso, o Exército Brasileiro também vem ajudando nesse sentido. E ontem aconteceu essa desinfecção da Igreja da Sé. A nossa equipe de reportagem acompanhou e mostra agora para vocês. A Igreja da Sé recebe milhares de pessoas, entre fiéis e visitantes. Antes de retomar as atividades na íntegra, recebeu uma higienização. O processo é chamado de desinfecção biológica e foi realizado pelos homens do Exército. A fim de contribuirmos para proporcionar um ambiente mais seguro, a gente se ofereceu para fazer esse trabalho de higienização, que já vem sendo feito pelo Exército Brasileiro desde o início dessa crise de pandemia, né? Nós já fizemos a higienização no aeroporto, no terminal rodoviário, nos terminais fluviais também, tanto das balsas quanto na embarcação que faz a travessia para Alcântara com o pessoal da Força Aérea.
Nós fizemos em unidades hospitalares em parceria com a Prefeitura, com o Hospital Universitário e lá em São José do Ribamar. Nós temos feito higienização em pontos de ônibus, praças públicas, escolas e em outras instituições que buscam o nosso apoio nessa área. 20 homens participaram do processo de descontaminação da área externa e interna da igreja. A higienização não significa uma retomada das atividades na igreja. De acordo com o decreto do governo do estado, esse retorno está previsto apenas para o mês de julho. Apenas a rotina para os fiéis que querem fazer as suas orações individuais continua. A visitação está liberada, certo? A oração individual, dos fiéis. Porém, isso daqui não significa uma abertura total das atividades das missas presenciais. Continuamos ainda a transmitir pelos meios de comunicação social as nossas celebrações com um número muito reduzido de pessoas participando e auxiliando, porque temos que realmente nos preparar para que quando chegar a data esteja tudo ok e os nossos fiéis possam ter uma igreja limpa, higienizada, com toda a segurança possível. Pois é, Adalberto, e todos nós contamos muito aí com a colaboração de todos, na verdade, a minha, a sua, de todas as pessoas da sociedade, claro, dos governantes, mas também a população precisa fazer a sua parte. A própria igreja, esse contato com Deus sempre é muito importante, mas claro, é de extrema importância que as pessoas sigam essas recomendações ainda de distanciamento social. O vírus ainda circula e muitas pessoas ainda estão sendo infectadas e, lamentavelmente, até morrendo. São mais de 52 mil casos confirmados, agora falando aqui da realidade do estado do Maranhão. Os dados locais, Adalberto, como você disse, para ser mais exato, 52.069 casos confirmados, 25.664 pessoas ainda estão infectadas, ou seja, casos ativos estão infectadas pelo novo coronavírus, segundo a fonte oficial, que é o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente está falando dos dados aqui do estado do Maranhão. 1.285 óbitos já foram registrados. O dado extremamente positivo é que 25.120 pessoas já conseguiram se recuperar. Nas últimas 24 horas foram 313 novos casos do novo coronavírus, só aqui na Grande Ilha de São Luís, por isso da importância de seguir as recomendações. 48 no município de Imperatriz e 2.337 nos demais municípios, fora aqui da região metropolitana e do município de Imperatriz. O número também bastante elevado, ainda o vírus circulando, se espalhando pelos municípios do interior do Maranhão. 93.111 testes realizados. Lembrando que o estado do Maranhão é um dos estados que mais realiza testes na federação. A ocupação de leitos, Adalberto, que é uma preocupação também muito grande, teve uma pequena redução, uma pequena diminuição nos leitos de UTI aqui na Grande Ilha. Está em aproximadamente 88%, quase 88% de ocupação, leitos de enfermaria cerca de 23%, está um pouco mais tranquilo, mas é preciso ainda ter esse controle para não gerar um colapso no sistema de saúde. E no interior do estado, juntando aí a cidade de Imperatriz e também os municípios no interior do estado, esse número varia de 76% a mais ou menos 84% de ocupação de leitos de UTI e leitos de enfermaria. Adalberto, só para passar a bola para você no estúdio, a gente está aqui na Avenida Litorânea, a gente percebe que tem algumas pessoas que estão fazendo aqui sua atividade física matinal, fazendo sua corrida, caminhada, bicicleta também, muitas pessoas pedalando. Claro, não há uma aglomeração até pelo horário, né? Está muito cedo. Algumas pessoas acordam meio cedo para fazer sua atividade física, mas tem algumas pessoas que não utilizam máscaras, outras pessoas, eu acho que até boa parte, pelo que eu pude perceber aqui, utiliza máscara, mas tem algumas pessoas que não utilizam máscara. Não está aglomerado, mas mesmo assim as pessoas acabam se cruzando quando estão fazendo sua caminhada, enfim, fazendo sua atividade física, acabam se cruzando e não mantém aquele distanciamento social adequado. A gente chama a atenção mais uma vez, a gente que trabalha na externa, Adalberto, ontem ainda falando aqui da orla marítima da capital São Luís, a gente trabalha na externa, trabalha na rua, na Ponta da Areia, por exemplo, tinha muita gente, muitas pessoas, inclusive jovens, jogando bola, praticando atividade física. Isso é extremamente perigoso, porque pessoas assintomáticas, foi comprovado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, elas podem sim transmitir. Então a pessoa pode contrair a doença, aí ser infectada pelo novo coronavírus e de repente aí infectar uma pessoa em casa, o pai, uma mãe, um avô ou uma avó. Então é preciso ainda seguir as recomendações. Essa questão de campeonato de pipa, futebol, ainda é muito complicado neste momento. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Até mais. Imagens você tem aí com o Eduardo, que está lá, próximo à Avenida Litorânea, está na orla marítima, portanto, nesse momento, e falando ao vivo aqui do nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 9 minutos. Mandar um abraço aqui para a Natália Marinha,
ligada com a gente, a Nath, a Cris Reis lá em São Paulo, a Edilene Gaspar está acompanhando a gente em Brasília. Um abraço pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. Grande Giba está ligado com a gente, acompanhando aqui a nossa programação. Vamos em frente. As denúncias de violações de direitos humanos de mulheres e crianças cresceram bastante nesse período de pandemia. Os dados são do portal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que reúne dados do Disque 100 e 180. Na região tocantina, a negligência e os maus tratos lideram as denúncias que chegam aos conselhos tutelares. Vamos ver na reportagem de Jaqueline Teixeira e Daniel Santos. A área 1 do Conselho Tutelar já registrou 252 atendimentos de janeiro a maio deste ano em Imperatriz. De denúncias foram 246. O menor número foi nos meses de janeiro, com 36 atendimentos, e maio, com 33. Em fevereiro, o número saltou para 77, caindo novamente em março, com 48, e aumentando para 58 em abril. Esse conselheiro destaca que a negligência atinge o maior número de casos, pois envolve crimes como abandono e maus tratos contra crianças e adolescentes. O número maior de denúncias contra a criança está sendo a negligência, né? De uma forma geral, assim, é o abandono de incapaz, a gente recebe várias denúncias de abandono de incapaz, principalmente nos finais de semana. A atuação dos conselheiros é pautada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e abrange atender e aconselhar crianças, adolescentes, pais e responsáveis, além de fiscalizar entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Dos bairros Ubacuri, Nova Imperatriz, Santa Rita e Centro lideram o ranking. Segundo os dados do Conselho Tutelar, os números de denúncias e atendimentos diminuíram, mas o que preocupa é que os crimes contra a criança e o adolescente podem não estar sendo denunciados e chama a atenção para a importância da denúncia e quando precisa ser feita. Quem observar um tipo de crime desse, ele pode estar ligando no Disque 100. O Disque 100 passa a mensagem para a gente vai averiguar essa situação. A pessoa pode estar ligando aqui no Conselho Tutelar também, a gente tem o nosso número de plantão. E o que acontece? O nosso papel como conselheiro é averiguar as denúncias, embora haja muitas denúncias que são feitas através de conflito familiar. A família tem um conflito e, por qualquer motivo, liga no Conselho Tutelar narrando um caso que não existe. É preciso evitar o trote aí, né? A gente tem que ter responsabilidade no momento de fazer uma denúncia de verdade, né? Segundo dados do Disque 100 e 180, o aumento no número de casos de violência contra crianças subiu 11% nos 5 primeiros meses do ano, comparado a 2019. Olha, pouca gente sabe, mas ontem foi o Dia Nacional da Imunização. Em tempos de pandemia, a busca por vacinas como a da gripe aumentou nos postos de saúde de Caxias. Várias vacinas são disponibilizadas para a população. Este ano, diferente de anos anteriores, durante a campanha de vacinação, houve corrida em busca da vacina contra a gripe. Todos os dias a gente vê que as pessoas estão na unidade, procurando a vacina, se vacinando, se imunizando. Isso é muito importante para toda a população. Está vindo à unidade, está procurando esse serviço nas UBS. Segundo especialistas, a imunização é a aquisição de proteção imunológica contra uma doença geralmente infecciosa, que ocorre através de vacinas. A imunização começa desde a gestação, passando por todas as fases da criança, chegando à fase adulta. Os idosos, por exemplo, devem se imunizar contra a H1N1. E os pais têm que ter essa preocupação de, no nascimento da sua criança, já estar imunizando. Aí vem as vacinas de 2 meses. Quando é feita essa vacina lá na unidade ou lá na maternidade, já vem agendado as próximas vacinas de 2 meses. Vem na UBS, essa criança, é feita essa vacina de 2 meses, cada vacina vai ficando agendada. O Dia Nacional da Imunização, comemorado em 9 de junho, foi criado com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de se proteger das doenças preveníveis através de vacinas. A Silene está ciente disso. Mantém a vacina dos filhos em dia. Para ela, a saúde dos pequenos é prioridade. É para o bem deles e da saúde deles.
Você sempre mantém a caderneta de vacinação deles em dia? Sim. Confira agora o nosso giro de notícias. O auxílio emergencial benefício financeiro concedido pelo governo federal a trabalhadores informais, com pagamento de 3 parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para mães solteiras, será prorrogado por mais 2 meses. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia informou que a eventual prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses deve elevar o custo do programa para um valor entre 202 bilhões e 203 bilhões de reais. Desde o início da pandemia, 2.085 indígenas aldeados já foram contaminados com o novo coronavírus e 82 morreram em decorrência da Covid-19. Outros 466 ainda são casos suspeitos e estão em investigação, enquanto 1.747 tiveram a contaminação descartada. Os dados apresentados durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto referem-se apenas aos indígenas que vivem em aldeias. Os distritos indígenas com mais infectados são do Alto Rio Solimões, do Ceará, do Maranhão, do Alto Rio Negro e de Manaus. Amanhã, as agências bancárias em todo o país estarão fechadas, mesmo nos municípios que anteciparam o feriado em virtude do combate à pandemia da Covid-19. Com as agências fechadas, dia 11 estarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências. Os terminais de autoatendimento, aplicativos de celular e internet permanecerão promovendo os serviços de forma usual, como já ocorre em feriados bancários. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar inclusive sobre Corpus Christi, que vai funcionar, o que não funciona, inclusive em relação ao comércio, tá bom? E só para não perder a oportunidade, a gente mostrou ali a imagem de agências bancárias, a agência do Bradesco, da Magalhães de Almeida, continua aquele problema que a gente denunciou e mostrou aqui. Não há prioridade para os idosos na fila e no caixa eletrônico ninguém para auxiliar os idosos. 2 pessoas, a gente teve informação lá de que 2 pessoas que estavam lá foram afastadas nesse período, não foram repostas essas pessoas para ajudar os idosos e eles estão mandando as pessoas irem para o João Paulo. Você vai para o centro, é obrigado a ir para o João Paulo porque o banco não botou ninguém para ajudar os idosos. Aí é complicado, né? A gente vai falar também depois do intervalo sobre a expectativa para o Dia dos Namorados em tempo de pandemia, gente. Voltamos já com Silvan Alves atualizando os principais assuntos também da área de segurança, com destaque para o assassinato, infelizmente, de um bombeiro militar e de um motorista de aplicativo. Mais um, né? São 7 horas e 17 minutos. Voltamos em instantes. Imagens ao vivo você tem aí, da Avenida Litorânea, na capital. São 7 horas e 20 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, a Polícia Federal realizou uma operação que investiga o superfaturamento na venda de máscaras de proteção durante a pandemia. Mandados foram cumpridos na capital e outras 2 cidades do estado. A Operação Cobiça Fatal tem o apoio da Controladoria Geral da União. A finalidade é investigar suspeita de associação criminosa voltada para o desvio de recursos públicos federais destinados ao enfrentamento da Covid. O alvo são as empresas que forneceram equipamentos de proteção individual que são utilizados por profissionais de saúde. Segundo as investigações, os valores praticados foram superfaturados. O que a gente tem a dizer é que as buscas realizadas hoje, os cumprimentos de mandado de busca e de prisão tiveram pleno sucesso. Foi muito importante, acho que a gente colheu muitas provas aqui ainda que vão melhorar aqui o conjunto probatório dessa investigação. Há indícios muito fortes de conluio das empresas ali que participaram, né? Houve um superfaturamento relevante, muito significativo, um valor muito discrepante na aquisição dessas máscaras e os indícios de conluio muito fortes também. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária contra empresários e 14 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal ainda solicitou o bloqueio de bens no valor acima de R$ 2.300.000 dos envolvidos na operação. Timbiras e Matinha, no interior do Maranhão, também foram alvo da operação da Polícia Federal. Essas empresas investigadas contrataram com diversos outros municípios, né? Eu acabei de receber informação aqui que, dentre as buscas efetuadas, identificou-se um contrato que foi celebrado ontem, com um município que a gente não tinha nem ideia. Então, são 6, 7, 8, 9, a gente não tem ideia ainda do número de municípios afetados por essa empresa, né?
Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório, superfaturamento na venda de bens e associação criminosa. Existem vários outros trabalhos em andamento com o objetivo de tolher esse tipo de prática, né? A gente acredita que haverão outras operações nos próximos dias ou meses nesse mesmo sentido. Sobre essa operação da Polícia Federal, a Secretaria de Saúde aqui de São Luís confirmou a compra com a empresa citada no devido processo de apuração e ressaltou que a relação de contratação atendeu aos critérios legais, entre os quais o menor preço proposto pelo mercado na ocasião da compra. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que consulta banco de preços para assegurar-se que os valores da compra estão condizentes com os praticados no mercado e reiterou que durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão na sede da pasta, disponibilizou todos os documentos solicitados pelo órgão e se mantém à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Em relação ao município de Timbiras, a Prefeitura informou que não houve nenhum tipo de ação da Polícia Federal na região e que não há investigação contra a Prefeitura sobre qualquer processo relacionado à compra deste período de pandemia. Caso seja notificada, a gestão vai colaborar com todos os órgãos de fiscalização e controle. Já a Secretaria de Saúde de Matinha ainda não se posicionou sobre a operação da Polícia Federal. São 7h24, a gente continua falando de segurança, agora com Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, o subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, um subtenente foi atingido com um tiro durante um assalto. Foi na zona rural aqui? Não, foi na região ali do Vassoural, né, que dá acesso ali ao Miritiba, aquela estrada ali que dá acesso ao Parque Dr. Carlos Macieira, né, José Carlos Macieira, que é o centro de treinamento lá do Sampaio, ali naquela região. O militar, o Valbernélio, ele era da reserva do Corpo de Bombeiros, estava no cargo de subtenente e estava chegando em casa ontem à noite, quando desceu para abrir o portão de uma propriedade que ele tem lá. Ele foi surpreendido, haviam 2 ou 3 indivíduos que acabaram anunciando o assalto. Ele reagiu, né? E a reação dele, um dos bandidos aí, parece que estava num carro, era um Gol, tirou do lado da janela do passageiro, atingiu a cabeça da vítima. Ele ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital do Servidor, para o Socorrão 1, mas infelizmente ele acabou morrendo. Também a polícia confirmou já que a arma dele foi levada, né? A arma do subtenente foi levada pelos bandidos. Ninguém foi preso, embora a polícia tenha uma lista aí de suspeitos, pelo menos 3 indivíduos já teriam sido identificados agora durante a madrugada, falta agora prendê-los. Silvan, a gente tem visto crimes praticados contra motoristas de aplicativos. Ontem, infelizmente, mais um motorista foi vítima, inclusive dessa vez acabou morrendo na zona rural aqui da capital. O motorista de aplicativo Rafael, ele teria ido atender, seriam 2 passageiros que ele levou no carro que ele trabalhava, no caso o HB20, ali para aquela região ali do residencial Ribeira, ali na zona rural. Ele, de acordo com os levantamentos que foram feitos, é possível de que ele tenha sido vítima de um assalto, a partir do momento em que esses 2 indivíduos foram vistos sair correndo do carro, né, e seguir em direção ao residencial Ribeiro. Uma equipe da SHPP, Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, esteve no local, né, porque teriam levado o dinheiro, né, a renda do carro, e levado também o aparelho de telefone celular da vítima. O que chamou a atenção é que, de acordo com os peritos, o disparo foi efetuado pelo indivíduo que estava no banco de trás. Tanto é que a arma foi encostada na nuca da vítima e quando foi feito o disparo, o carro ainda estava em movimento, tanto é que ele saiu, né, da estrada e caiu num barranco, onde ele acabou morrendo. Silvan, a Polícia Militar de Pinheiro realizou uma operação na cidade para desarticular uma quadrilha que pretendia assaltar bancos na Baixada Maranhense? Esse foi o segundo caso em menos de uma semana, já que na semana passada nós tratamos do caso lá de Presidente Dutra, Bacabal, onde aquela quadrilha foi desarticulada. A polícia trabalhando com antecipação, não é? Que é a polícia de prevenção, a preventiva, quer dizer, antes que o assalto aconteça. E agora, lá em Pinheiro, eram pelo menos 10 pessoas que estavam reunidas. Dentre essas pessoas tinha gente de Palmas, no Tocantins, tinha gente de São Paulo, né, recrutados pelos outros ali da região de Pinheiro, e eles pretendiam assaltar dentro dos próximos dias agências bancárias lá de Guimarães e também de Central, no Maranhão. No momento lá da abordagem, lá, ao todo foram 9 pessoas presas e uma delas acabou morrendo porque teria reagido no momento da abordagem, no caso o Roger,
né, teria sido baleado lá por policiais do GOI, e foi socorrido ainda, levado para o hospital Antenor Abreu lá de Pinheiro, mas infelizmente ele acabou morrendo. Você pode ver a quantidade de material, né? São materiais utilizados para arrombamento de prédios, de caixas eletrônicos, também cilindros de oxigênio que são utilizados como detonadores, né, explosivos para arrebentar os caixas eletrônicos. Uma estrutura grande, né? Sim, uma estrutura grande. Bom que foi desarticulada. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia, até amanhã. Nosso Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h28 agora, hein? 7h28. E esse ano, o Dia dos Namorados, vai ser diferente, não é? A pandemia obrigou empresários e consumidores a realizarem aí mudanças e adaptações. Cada detalhe é feito com muito amor e carinho. Os kits de brownies e chocolates com formatos de coração é uma declaração de amor. Principalmente agora, no Dia dos Namorados, que cada detalhe a gente decidiu levar o amor de cada pessoa para o seu amor. Então, são corações pensados e feitos com muito carinho. Malu é natural de Recife, no estado de Pernambuco. Há 5 meses em Imperatriz, ela decidiu organizar uma venda personalizada. Eu senti a necessidade de ter contato com o cliente, de entender a necessidade do cliente, para que em cada detalhe a gente pudesse transmitir o que é que ele quer passar para outra pessoa, presentear, no caso. O negócio está de vento em popa e as vendas crescem a cada dia, usando as redes sociais, aplicativos de mensagens e o delivery. Da casa da Malu para o centro comercial. Aqui no Calçadão, mesmo nesse período de pandemia, as lojas estão com promoções, preços especiais e até a modalidade de delivery. Uma estratégia para conquistar mais clientes e o consumidor, aquele presente ideal para o Dia dos Namorados. O 12 de junho deste ano chega marcado pelas restrições de circulação e funcionamento, que vão impedir boa parte dos programas românticos. Um teste para a criatividade de quem faz questão de não deixar passar a ocasião em branco, mas também para os setores que normalmente turbinam os lucros no período. Devido à situação do nosso comércio, ela tem começado meio tímida, mas a gente vê que aqueles que realmente gostam de presentear aquela pessoa amada, ele está à procura. Então é uma procura ainda muito tímida, mas ela está acontecendo. Tem aquele mais tradicional, mas tem aquele mais da linha romântica, tem aquele que quer uma lingerie, mas tem aquele que prefere uma blusa, prefere uma calça. Então para todos esses clientes a gente tem um produto específico e a gente está aguardando por eles aqui. Criatividade e capacidade de adaptação fizeram com que várias lojas se desdobrassem para oferecer produtos à altura da celebração do amor. Essa data do Dia dos Namorados é uma data que o pessoal procura muito presente, tanto o homem quanto a mulher. Não é só a mulher que presenteia não, viu? O homem também presenteia. E nesse período do Dia dos Namorados, mesmo com essa questão da pandemia, as pessoas estão vindo aos poucos, estão escolhendo seus presentes. Seja qual for o presente, o mais importante é o sentimento de amar e ser amado. São 7h30. Nós vamos falar sobre a expectativa do comércio para o Dia dos Namorados, claro que afetado aí pela pandemia, pela Covid-19, e também sobre o funcionamento do comércio no Corpus Christi. Eu converso agora ao vivo com Max de Medeiros, que é superintendente da FEComércio. Max, prazer tê-lo aqui no Bom Dia. Não dá para falar, claro, não tem como não ter impacto, né, essa pandemia, numa data importante de venda do comércio, que é o Dia dos Namorados. Mas a gente percebe aí na reportagem que você acompanhou a adaptação do consumidor e também dos lojistas, não é isso? Bom dia. Bom dia, Adalberto. É um prazer estar aqui. É exatamente isso. A reportagem mostrou muito bem as pesquisas que a Federação do Comércio tem feito, tem realizado, mostram um pessimismo ainda muito grande do consumidor em São Luís. Para você ter ideia, nesse último mês de maio, a gente teve queda na intenção de consumo de 25%. Então, isso é muito grande para esse momento. Então, como a reportagem bem mostrou, esse vai ser o momento para o comércio se reinventar, usar a criatividade. A gente não vai conseguir alcançar um grande volume de vendas, mas aquelas empresas que conseguirem se reinventar vão conseguir, aí, pelo menos, reduzir o impacto negativo. Já você tem aqui no Maranhão cálculos aproximados, uma estimativa do impacto disso na economia local. O Dado Nacional de Seguro-Desemprego aponta um aumento de mais de 50%, foi divulgado ontem, das pessoas que procuram seguro-desemprego em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente. A questão do mercado de trabalho é um dos fatores que desfavorecem aí uma retomada mais acelerada da economia, mesmo com a flexibilização e reabertura do comércio. A gente
tem visto indicadores ainda em relação ao mercado de trabalho que vão prejudicar essa retomada. Em abril, por exemplo, a gente teve a eliminação somente em São Luís de 1.982 postos de trabalho. Somente o comércio eliminou 918 postos de trabalho, isso no mês de abril. A gente ainda vai ter os dados de maio, também serão possivelmente negativos. Então, a gente depende aí de uma retomada do mercado de trabalho para que as vendas possam crescer em certa medida. E para isso, para que o mercado de trabalho volte a crescer, a gente precisa ter segurança na reabertura do comércio. Que essa reabertura que está acontecendo possa acontecer com segurança e não ser interrompida por um novo ciclo de disseminação do vírus. Inclusive, ontem, a Federação do Comércio e outras entidades empresariais emitiram uma nota para a sociedade ludovicense, reivindicando que os protocolos de segurança sanitária sejam seguidos, sejam respeitados, o distanciamento social, o uso da máscara, e todas as medidas aí que foram dialogadas com o governo do Estado, para que a gente possa ter essa retomada do comércio de forma gradual, mas segura, sem que seja interrompida novamente. Vamos falar sobre o Corpus Christi, porque muita gente ainda acha que é uma data que é feriado aqui no comércio. Já há um tempo que ela foi trocada, inclusive, por uma data, já que, se não me engano, até pouco tempo a legislação permitia 5 feriados no município. Então, quer dizer que Corpus Christi não é feriado, o comércio pode abrir e funcionar normalmente amanhã? Exatamente, Adalberto. Isso aconteceu em 1996, quando uma lei municipal substituiu o dia de Corpus Christi pelo 8 de setembro, para que o 8 de setembro pudesse vigorar como feriado na nossa capital. Então, de 96 para cá, a gente ficou com 4 feriados, que é a Sexta-feira Santa, o dia de São Pedro, o 8 de setembro e o 8 de dezembro. O feriado de Corpus Christi passou a ser extinto desse calendário. Muita gente acha que o dia de Corpus Christi é feriado nacional. Não é. A Lei 662 de 1949, a Lei dos Feriados Federais, determina 7 feriados nacionais, que é o dia 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e o 25 de dezembro. O Corpus Christi não está incluído entre os feriados federais, então cabe a cada município legislar sobre esse feriado religioso. Então, como em São Luís, a Lei São Luís, São José de Ribamar, a lei municipal não traz esse feriado de Corpus Christi como feriado municipal, então as prefeituras, o governo pode tão somente decretar ponto facultativo para a administração pública, e isso não afeta o comércio. A confusão que geralmente ocorre todos os anos é porque durante muito tempo as convenções coletivas do comércio mantiveram o dia, pela tradicionalidade da data, mantiveram a data como feriado nas negociações entre sindicato de empregadores e empregados. No entanto, nos últimos 2 ou 3 anos, nós retiramos essa data da convenção coletiva, então já não há mais impedimento nenhum para que o comércio que deseje funcionar possa funcionar, lembrando que apenas aquele comércio que já foi autorizado a funcionar pelos decretos do governo do Estado. Ô Max, temos aí o feriado, temos aí essa data de Corpus Christi, depois o sexta-feira, Dia dos Namorados, e a partir de segunda-feira, pelo decreto do Estado, que deve ser confirmado, os shoppings voltam a funcionar, não é? É preciso que os lojistas, mais uma vez, tenham esse cuidado também. Em especial, nós estamos falando de um local que é fechado, né? No caso, você fez a observação há pouco para o comércio em geral, de seguir as recomendações sanitárias, nos shoppings do mesmo modo. E fica aquele alerta para as pessoas que saiam de casa para fazer uma compra, caso haja realmente essa necessidade, né? Ou seja, continuam valendo aqueles cuidados, as recomendações, inclusive da própria Organização Mundial de Saúde, né? Exatamente, Adalberto. A partir do dia 15 está previsto a reabertura das lojas de roupas, sapatos, calçados e também os shoppings, que já estão praticamente há 3 meses fechados na nossa capital. E é importante destacar que, embora o comércio esteja sendo flexibilizado e reaberto, a crise sanitária, a pandemia não acabou. As entidades empresariais conseguiram dialogar com o governo do Estado e criar medidas sanitárias que reduzam ou impeçam a aglomeração do vírus, medidas sanitárias que deem segurança para essa retomada do comércio. Mas essas medidas de nada valerão se a sociedade civil como um todo não se engajar na direção de assumir essa responsabilidade, de seguir essas medidas
sanitárias, distanciamento social, o uso de máscara, todas essas medidas são essenciais para que a gente tenha essa retomada de forma segura. O empresário e as entidades empresariais conseguem administrar isso da porta da loja para dentro, conseguem seguir essas normas dentro dos seus estabelecimentos, mas da porta da loja para fora é muito difícil que o comércio assuma essa responsabilidade. Então, a gente convoca também a Prefeitura de São Luís, a administração pública, que também faça a sua parte, transporte público, nos locais onde o comércio ambulante também atua. É preciso que haja uma fiscalização no sentido do cumprimento dessas regras sanitárias. É preciso que todos, de forma unida, todos nós possamos agir de forma conjunta, aí, numa mesma direção. Somente assim a gente vai ter um processo seguro dentro da nossa capital. Max, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, a conversa sempre à disposição. Aí, portanto, Max Medeiros, da Federação do Comércio, participando com a gente ao vivo aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 38 minutos. Um alô para você que acompanha a gente no Facebook. A Neilza Tavares, lá em Rosário, Mauro Macedo ligado com a gente, a Otelmina de Orquiza Souza, a Marinalva Silva também está com a gente e ainda a Carla Souza mandando bom dia para todo mundo nessa manhã de quarta-feira. Olha, essa semana as agências do Cine voltaram a atender de forma presencial as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. E olha, esse número não foi pequeno não. Gente que agora torce para que tudo isso acabe, para voltar logo ao mercado de trabalho. Seu Ellison ficou desempregado antes da pandemia do novo coronavírus. Depois de muita espera e algumas tentativas, ele foi até a agência dar entrada no seguro-desemprego. Agora que eu estou vindo aqui, porque abriu, porque já tinha vindo antes, aí como não estava aberto, não estava funcionando, a gente só vinha aí, dava viagem perdida e voltava de novo. Aí ontem eu vim, consegui agendar para hoje. Já seu Éder perdeu o emprego durante a explosão de casos da Covid-19. Enquanto não consegue uma nova oportunidade profissional, o jeito é contar com o seguro-desemprego. Correr atrás aí depois dessa epidemia e ver se consigo de novo. Não há dúvida, a situação se agravou pela crise gerada com o novo coronavírus. Entre janeiro e maio desse ano, houve um aumento de 12,4% em requerimentos com pedidos de seguro-desemprego, se compararmos com o mesmo período no ano passado. Somente no último mês de maio, o aumento de requerimentos chegou a 53% no Brasil e 25% no Maranhão. Quanto a admissões, o saldo foi negativo em todo o país. A economia, algumas medidas governamentais fizeram com que realmente tivesse isolamento nesse período. As empresas ficaram com essas portas fechadas, e naturalmente a economia tem um reflexo negativo disso, Então, a gente tem esses números aí de 53% Brasil, 25% Maranhão, e esse é o mês nós leva em consideração o mês de maio. Então a gente tem alguns meses aí para frente, a gente acha que ainda tem alguns reflexos negativos nesses números ainda. Na capital, as agências do Cine já estão funcionando. O atendimento segue as recomendações de segurança, respeitando inclusive o distanciamento entre pessoas. Por enquanto, esse atendimento está sendo limitado. O atendimento é exclusivamente para seguro-desemprego, a qual o trabalhador vai se direcionar a duas agências de emprego que tem na Grande São Luís, aqui na Rua do Sol e no Anjo da Guarda. Lembrando que o trabalhador, a gente vai estar atendendo 50 senhas aqui na agência São Luís e 30 senhas na agência Anjo da Guarda. Lembrando que a gente está também respeitando o decreto do governo do estado com todas as medidas sanitárias. Lembrando que a agência de trabalho vai ficar funcionando de segunda a sexta, das 8 às 15 horas. Você viu aí na reportagem, segundo o Ministério da Economia, quase 1 milhão de brasileiros só no mês de maio pediram seguro-desemprego, Já vale lembrar também que mais de 2 milhões de brasileiros deixaram de trabalhar do final do ano passado para o começo desse ano. Os números do IBGE apontam que os informais foram os mais afetados. O desemprego fechou o primeiro trimestre em 12,2%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E segundo os especialistas, a situação deve agravar com os dados do segundo trimestre. O número de desempregados nos 3 primeiros meses do ano chegou a quase 13 milhões de pessoas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a operação que vai afundar o navio Estalar Banner na costa maranhense. E mais, vem aí em John Coutrinho, o quadro de política.
Você tem imagens ao vivo nesse momento da Praça do Pescador. Olha que imagem linda, gente, para inspirar a gente nessa quarta-feira. Vamos lá, vamos para cima. O sol já está brilhando na capital de todos os maranhenses e a gente volta já já. São 7 horas e 45 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. De volta agora para falar de política. Vamos tentar zerar a pauta, porque está cheia, gente. Muita coisa acontecendo nos bastidores, em especial no campo político, mesmo nesse período de isolamento social. Imagina se fosse o tempo normal, né, John? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Com 3 votos para reabrir a apuração contra Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento, John? Suspendeu, eram 2 ações, né, Adalberto, colocadas na pauta de julgamento, em que pedem a cassação da chapa, né, do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Neste caso, ontem, eles analisavam aí uma denúncia feita relacionada, né, à questão do ataque virtual feito a uma página na internet das mulheres, né, em que o presidente Bolsonaro teria dado o aval. Ontem, então, portanto, os ministros analisaram e pediram que fosse produzida, né, durante os autos, analisada novas provas, né? E isso foi analisado pelos ministros quando Alexandre de Moraes pediu vistas, né? Ele pediu vistas, esse julgamento ficou para depois, essa análise ficou para depois. No caso, são 6 pedidos, né, de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Tem aqueles ainda relacionados, Adalberto, à questão do disparos de WhatsApp, matéria divulgada pela Folha no passado, em que teria sido patrocinado, né, pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para atacar adversários. Então, neste caso aí, essas outras ações serão analisadas depois, e essas 2 aí relacionadas a um pedido até da Marina Silva, do Guilherme Boulos, né? Eles fizeram esse pedido, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, mas já posições dos demais ministros para que hajam aí, Adalberto, né, uma análise melhor desse caso, né, possa se investigar melhor aí. Mas creio que neste caso aí da página, talvez o presidente não vai ter nenhum tipo de problema. Eu acho que nos outros 4 processos relacionados, sim, a essa campanha, inclusive com empresários que financiaram, né, o disparo de WhatsApp, e pode ser agregado também essas novas descobertas, né, do gabinete do ódio, esse inquérito da fake news pode ser agregado também, já foi pedido, né, Adalberto, e isso pode ser agregado no processo de cassação do presidente. Então, acho que é nessa fase, sim, que o presidente pode ter problema relacionado à cassação da sua chapa. Ô, João, há um pré-candidato a prefeito da capital que foi condenado por propaganda antecipada? Adalberto, o deputado Duarte Júnior, ele foi condenado, né, a pedido do Ministério Público Eleitoral. A Justiça condenou ele e ele terá que pagar aí uma multa de R$10 mil por um outdoor publicado, né, com a imagem dele, ali durante os votos, né, durante a juíza, disse que não houve um pedido explícito, na verdade, de voto. Importante dizer o seguinte, campanha eleitoral só a partir do dia 16 de agosto, né, que é o prazo que está dentro do programa, aí o calendário eleitoral das eleições deste ano. E o deputado Duarte teria, portanto, infringindo essa norma por conta de publicações, aparições em outdoors na cidade. Entenderam, então, a juíza, né, a corte entendeu aí que o deputado promoveu a imagem dele, já visando as eleições deste ano, ou seja, haja uma autopromoção. O deputado alega, Adalberto, deputado Duarte, alega que, pelo contrário, ele apenas divulgou, né, as ações do mandato dele. Prestação de contas. Prestação de contas, exatamente. Mas a Justiça entendeu que nessa prestação de contas, né, mesmo ele prestando contas, não pedindo voto, mas prestando contas, houve uma autopromoção, né, a autopromoção da imagem dele, e por isso essa condenação. Lembrando que não só o Duarte, né, não só o Duarte, outros pré-candidatos, também a prefeita de São Luís, né, publicaram outdoors na cidade, foram feitas denúncias e também vão ser analisadas, né? O deputado Duarte Júnior, todos nós sabemos, ele sempre tem gosta de divulgar muito as suas ações na mídia, né? E isso provocou certas ações da Justiça por conta disso, porque é ano eleitoral. É importante destacar
nós estamos em um ano eleitoral. Então, quando houver o julgamento dos outros pré-candidatos, exatamente. dos outros pré-candidatos, vamos divulgar a decisão da Justiça. Com certeza também, divulgamos os demais candidatos. Ô John, um prefeito do interior do estado, ele fez um apelo à população que chamou a atenção, inclusive o pessoal está compartilhando muito nas redes sociais esse apelo, porque foi um apelo verdadeiro, mas muito forte, inclusive, do prefeito, para que as pessoas fiquem em casa. Né? A gente colocou aqui também, a gente lembra, Adalberto, já no comecinho da pandemia do coronavírus, uma imagem, um vídeo do prefeito Fred Maia de Trezidela do Vale. Esse vídeo do Fred de Trezidela repercutiu nacionalmente, né? Repercutiu em vários veículos de comunicação, pelo desabafo que ele fez. E nós temos agora um outro prefeito, não é de Trezidela do Vale, nem é o Fred Maia, é o prefeito Dr. Francisco de Lago Verde, né? Lago Verde, uma cidade no interior do Maranhão. E o Dr. Francisco, nessas publicações, né, que viralizam na internet, ele faz um desabafo revoltado, né, a alguns moradores da cidade de Lago Verde. Nós temos aí. Vamos ver? Vamos acompanhar. Vamos ver. Fica na tua casa, urubu. Quem tá pedindo isso, filho, não é pro meu bem não, é pro teu. Não tem mais leite de UTI. Tá tudo cheio, tudo cheio. Bacabal, não tem mais onde botar paciente. Tá tudo entupido, as pessoas estão morrendo. Nós estamos perdendo vida, sabe? Não tem onde botar ninguém. Bando infeliz, vocês têm gente diabético dentro de casa, hipertenso, com doença crônica. Se vocês passar um vírus desse infeliz, uma pessoa doente, vocês vão matar as pessoas. Tenha consciência, bandido. A gente tá pedindo, e esse não obedece. Que é essa? Todo lugar do mundo o povo tem uma obediência. Em Bacabal, que é uma cidade grande, uma cidade movimentada, próprio São Luís do Maranhão, lançaram um lockdown, o povo está obedecendo, olho d'água. Aqui no Lago Verde tem que ter um fica na tua casa, urubu. Tá irritado, prefeito. Tá irritado, deve estar, né, a gente sabe que é muito difícil nesse momento, Adalberto, né, e é um apelo que ele faz, fica em casa, né, a pandemia nesse momento está alastrada no interior do Maranhão. A capital deu uma maneirada, mas no interior ainda continua muito alto. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, gente. Vamos mudar de assunto, são 7h52. O navio que ficou encalhado na costa maranhense deve ser afundado amanhã, aliás, sexta-feira, não é? Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, está comigo ao vivo aqui de novo para falar dessa operação, que é uma operação delicada. Aí o pedido já foi feito para a Marinha e o nosso Eduardo tem os detalhes, no caso, inclusive, com o próprio envolvimento, claro, da Capitania dos Portos. Eduardo. Pois é, Adalberto, é uma operação delicada, né? Desde a retirada, na verdade, dos produtos, né? Do óleo, que poderia ser muito prejudicial caso fosse derramado na água, e também o minério, já que o navio estava carregado com minério. Toda essa operação teve que ser muito minuciosa justamente para evitar os impactos ambientais. Lembrando que esse processo todo, ele depende, claro, como todo processo, de uma autorização da Marinha Brasileira e também dos órgãos ambientais para não causar um impacto tão grande, mas está previsto aí essa questão do afundamento do navio Estelar Banner na próxima sexta-feira, dia 12 deste mês. A Marinha do Brasil, em nota, informou que a empresa Polaris Shipping, proprietária do navio mercante Estelar Banner, solicitou oficialmente à Capitania dos Portos do Maranhão a autorização aí para o afundamento da embarcação, como eu disse, cabendo às autoridades da Marinha Ambiental a apreciação e aprovação do plano apresentado com data de planejamento para a próxima sexta-feira, dia 12. As empresas de salvatagem encerraram no último dia 8 a retirada de objetos flutuantes, espias, cilindros de oxigênio e também contaminantes, como baterias e computadores de bordo, segundo informou aí as empresas que fazem justamente essa operação. O Estelar Banner, caso se concretize aí esse procedimento, será a 7ª embarcação a afundar no estado. Também foi comunicado que está aí sendo preparado todo o procedimento aí para desenvolver outras ações contra ocorrências futuras indesejáveis, caso aconteça algum tipo de problema futuro por conta aí desse procedimento todo que está sendo organizado. As empresas se responsabilizam a adotar todas as medidas caso venha a acontecer algum problema futuro por conta desse procedimento que pode vir a acontecer na próxima sexta-feira aqui na costa maranhense. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima
quarta-feira a todos, lembrando que é véspera de feriado, se a pessoa puder, claro, fique em casa, aproveite o feriado em casa e siga ainda as recomendações, continue seguindo as recomendações. Muita saúde e consciência para todos. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Tem o nosso Eduardo Ericeira ao vivo, dando informações importantes para você. Abraçar aqui a Otelmina Souza, Marinalva Silva, Carlos Souza Santos com a gente nas redes sociais, a Joana Santana e a Andréa Silva também. Será que vai chover? Previsão do tempo para hoje a gente vê agora na capital e no interior do estado, começando com São Luís. Tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva, sim. Mínima de 23, máxima de 30 graus na capital. Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Caxias, na região dos Cocais, a mínima de 22, a máxima de 32. E por lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Mais 3 cidades do nosso mapa aqui, parceria com o LabMédico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos para mais 3 cidades, Bacabal, Barra do Corda e Pinheiro também são as 3 cidades agora. Vamos começar com Bacabal, por lá céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 30 graus. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas é uma chuva leve por lá. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Baixada Maranhense, Pinheiro, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A mínima lá é 22, mas a máxima é 32 graus. Parceria da difusora com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, o LabMet da UEMA. O Maranhão recebeu essa semana novos respiradores e mais equipamentos de proteção individual que foram destinados à rede pública de saúde em combate ao coronavírus. A companhia comprou os 22 respiradores e 60 mil máscaras na China. Também fez a doação de mais de 43 mil litros de álcool 70%, fardos de papel higiênico e fraldas descartáveis. Os respiradores e máscaras doados pela Suzano Papel e Celulose já estão atendendo as redes de saúde de São Luís, Imperatriz e regiões de atuação da companhia. A iniciativa é uma forma de promover o bem-estar social das comunidades. Temos feito isso desde o início dessa pandemia, auxiliando vários municípios, várias cidades, várias comunidades com as nossas ações. A empresa comprou também mais de 20 mil máscaras de tecido produzidas por 35 artesãs de projetos sociais apoiados pela companhia. Os acessórios foram distribuídos entre os colaboradores da empresa. Sabemos que esse momento é um momento transitório. Logo vamos superar todas essas dificuldades e a vida vai normalizar. Mas, enquanto isso, e durante essa retomada que a nossa cidade está iniciando a fazer das suas atividades sociais e econômicas, tenham cuidado. Cuidem das suas famílias, cuidem dos seus entes mais queridos, tenham segurança nas suas ações, respeitem as determinações do poder público e a Suzano nunca vai deixar de fazer a sua parte, auxiliando naquilo que for possível e necessário para a nossa cidade e para as nossas comunidades e toda a nossa região de abrangência. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal 610. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. A ficha vai subir aqui. E a gente quer desejar para você uma quarta-feira de muita paz e muita saúde. Tchau, tchau. Até amanhã.